Oi, eu sou Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um episódio do GKPBcast, um espaço para a gente discutir com mais profundidade sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Hoje eu estou aqui com ela, Caroline Ferradosa. O Victor não tá aqui com a gente, por quê? Porque o Victor está de férias, no não é bem mesmo? bom, né? Queríamos todos estar como o Victor Exatamente. Nesse momento o Victor deve estar comendo uns sucrilhos, assistindo televisão. Assistindo Ana Maria Braga. Assistindo TV Globinho, botou no YouTube lá. E a gente tá aqui gravando o podcast. Um beijo pro Victor. Um beijo, Victor. Por onde anda o Victor? Por onde anda Victor Alexandre? Nosso episódio de hoje é o fim do Império Adobe. Sim, um pouco polêmico esse episódio, né? A Adobe tem muitos fãs, né? É uma love brand Adobe, né? Principalmente a galera do design gosta muito da Adobe, né? O Igor, nosso designer aqui, tá dizendo que ele não é o maior fã da Adobe. E acho que isso, inclusive, é um retrato aí do que a gente vem vendo acontecer. Essa Adobe, enquanto aquela marca que a gente amava, que a gente gostava muito, foi perdendo o brilho ao longo do tempo. A gente vai falar isso nesse episódio de hoje, porém antes, a Caroline Ferradosa irá lembrá-los das nossas redes sociais. Vai lá, Carol. Se você que tá aí e ainda não segue a gente nas nossas redes, você tá errado, né? Tá esperando o quê? Então, vou lembrar mais uma vez aqui vocês de todas as nossas redes. Então, para acompanhar todos os episódios, os cortes e tudo mais, é só vocês seguirem o GKPBcast no Instagram e no Twitter. E se vocês quiserem ver os outros episódios, se você já estiver por aí, você pode acessar o YouTube, né? Procurando o canal do Geek Publicitário. E no Spotify também você pode ver a gente por lá, procurando GKPBcast. Então segue a gente lá, dá essa moral que vocês vão gostar muito dos conteúdos. Vai lá e deixa um comentário perguntando cadê o Victor, que ele vai ficar muito feliz quando ele voltar. Ó, no episódio de hoje a gente vai falar então dessa construção do império da Adobe ao longo de muitos anos aí. Vamos falar dos principais concorrentes da empresa, né? Porque ela está inserida em diversos negócios aí dentro dessa parte de design e criação de conteúdo digital. Vamos falar do Canva enquanto o principal competidor aí no mercado de criação de imagens, o potencial subestimado do Canva, a versatilidade dele aí enquanto plataforma, né? Para quem está começando, para quem já tem alguma experiência. A aquisição da Affinity, que é um processo muito relevante, que foi o que fez a gente fazer aqui também esse nosso episódio de hoje. E vamos discutir um pouquinho no final se agora finalmente a gente tem um bom concorrente para a Adobe. Certo? Será-se? Será-se? Vamos lá para nossa vinheta e assim que a gente voltar, a gente vai discutir o fim do Império da Adobe. GKPBcast. Vamos começar aqui falando então como é que foi construído esse império. A Adobe. Bora. Eu fiz umas pesquisas aqui que eu vou trazer para você, pra gente ir vendo aqui, porque tem bastante coisa aqui que eu pesquisei. É uma longa história, né, já no mercado. A Adobe começou em 82, com Charles Jesk e John Warnock. A empresa teve início na garagem, né? Sempre tem essa história, acho que é tudo mentira, sabia? É só pra romantizar, né? Todo mundo escolhe, porque é o lugar que fica ali, né? Vazio, livre, Todo mundo tem uma garagem nos Estados Unidos, eu não tenho nem garagem aqui em São Paulo, já faz 14 anos. Uma garagem de tralha, que não fica carro, só fica tralha. Computador velho e tal. Exatamente. O GKPB começou o quê? Começou num corredor, que é o único espaço livre que eu tinha na minha casa. Ó, e aí, desde então a empresa já tinha esse nome, Adobe. Tem uma coisa interessante aqui, ó, que sabe o que significa o nome Adobe? Me diga, não sei. Ele tem significado, ó. Adobe se refere a um material de construção feito de terra e componentes orgânicos. Nossa, eu nunca imaginei que era isso. Mas não foi só isso que fez eles escolherem por esse nome. O que eles escolheram mesmo porque era um córrego que passava ali. Na frente Santa da Clara, garagem? Na Califórnia. Deve ser, né? Devia ser, que chamava Adobe esse córrego, entendeu? Nossa. Doideira, né? E aí, desde então, eu já tinha a história do A, aquele A estilizado e tudo mais, né? Eles trabalhavam... Tem um córrego no A? Será que algo remete a um córrego do logo? Será? Porque parece uma vibe meio córrego, Será? Né? A curva do rio é ali no Azinho, ali, ó. Ó, e a Adobe, o primeiro produto da Adobe, ele não foi o Photoshop, embora muitas pessoas acreditem nisso. Aliás, é bom dizer, o Photoshop nem veio desses dois caras, né? O Photoshop vai vir lá do Thomas Knoll, com o irmão dele, que até hoje estão envolvidos com o projeto. Porém, o primeiro software da Adobe foi um software chamado PostScript. E que meio que tinha muito a ver com impressão. Os executivos já tinham passado ali pela Xerox, né, que a gente fala aqui, ou se quiser falar com o sotaque deles, Xerox.
Pela Xerox. Nossa, que chique. É, né? Treinei bastante pra esse episódio. Então, eles já tinham passado pela Xerox. E a Xerox, se a gente for ligar na história da Apple, ela também tem uma grande importância, porque foram eles que desenvolveram a história do desktop, de trazer a linguagem visual para dentro do computador e tudo mais, né? E aí eles já tinham passado por lá, então tinha essa demanda ali na década de 80 de deixar os computadores mais legais, mais intuitivos, com fontes mais bonitas, e o PostScript tinha essa função, né? Era uma linguagem de programação que revolucionou a impressão, permitindo que impressoras interpretassem e processassem comandos no editor de texto e padronizassem a impressão no papel. Então a Adobe veio aí com esse software que era revolucionário para a época e acabou ganhando espaço. Só que o que acontece? Lá um pouquinho mais para frente, a Adobe, em 1988, o Thomas Knoll, que era estudante lá de uma universidade de Michigan, ele desenvolveu um código que chamava Display. E aí o irmão dele, o John Knoll, que era supervisor de efeitos especiais, percebeu o potencial do código e propôs que eles trabalhassem juntos para criar um programa de edição de imagens. O Display, então, que era esse primeiro código, foi aprimorado e acabou se chamando Image Pro. Gente, eu não sei tudo isso de cabeça não, tô lendo. Tô fingindo aqui que eu sei. Se tivesse um teleprompter, eu ia fingir mesmo, real. E aí ele criou o Image Pro. E aí, depois do Image Pro, eles foram desenvolvendo um pouco mais, aí sim deram o nome, então, de Photoshop. Até aí, a Adobe não tinha nada a ver com essa história. Em setembro de 88, a Adobe adquire os direitos de distribuição do Photoshop. Então ela meio que, eles entendem, essa empresa aqui tem o PostScript, que é um negócio muito legal, se a gente se associar a eles vai ser show. Então eles se unem, a Adobe mais como uma distribuidora, né, do Photoshop do que criadora, mas aí a Adobe também percebe o tamanho e o potencial do Photoshop e acaba ajudando no desenvolvimento do software, até porque também tinha muita gente muito inteligente dentro da Adobe ali para ajudar nessa construção. Então junta todo mundo, cria-se a Adobe, e aí cria-se não, a Adobe já existia, mas cria-se esse novo momento da Adobe, onde ela vai ter ali o que vai definir a Adobe até hoje, né, que é o Photoshop, né? Quando você pensa em Adobe, o primeiro software que vem na cabeça é o Photoshop. A marca é muito maior do que a própria... A marca não, o nome do produto é muito maior do que a própria marca, do que da empresa. Photoshop virou sinônimo de edição de imagem, né? Exato. Se eu falar pra minha mãe Adobe, ela vai falar, Photoshop, ela vai entender que é uma edição de imagem, né? Então, assim, virou muito maior, né? Exatamente. Aí a primeira versão oficial do Photoshop foi lançada em 90 só, 2 anos depois aí, exclusivamente para usuários Mac. Então a gente já vê essa força da Apple no segmento do design, por isso que até hoje ela tem esse viés tão grande, né? Se a gente voltar lá, o Steve Jobs criou as tipografias e tudo mais, que tinha feito um curso de caligrafia. Então, vai juntando a história de todo mundo aí. E aí todo mundo numa garagem, na mesma garagem. Na Califórnia, né? O que seria do mundo sem a Califórnia, não é mesmo? E aí, essas empresas foram se juntando. E aí o Photoshop foi se tornando um dos programas mais aí memoráveis da história, né? Eu acho que hoje talvez ele não tenha esse impacto e essa força tão grande, embora, obviamente, do ponto de vista profissional, ele seja ainda muito utilizado e ainda é muito relevante, porque a Adobe nunca deixou de inovar. O Photoshop hoje tem uma série de concorrentes, né? Mas vale lembrar aqui também que a Adobe ela ficou muito conhecida por suas aquisições também. A Adobe ela é uma empresa que não para. A Adobe tem essa malícia do mercado de entender que não dá para ficar agarrado nos seus próprios princípios. Você precisa entender o mercado e agir, né? E a Adobe sempre fez isso. Em 2005, eles fizeram uma baita aquisição também que movimentou muito o mercado, porque tinha uma empresa chamada Macromedia, que vinha crescendo devagarinho e tinha alguns softwares que muitas pessoas devem lembrar, né? O Flash. Nossa, sim, caraca. O Fireworks. E eles tinham uma série de softwares, né? Tinha um pacote de softwares. E os dois principais eram o Fireworks e o Flash. E o Flash começou a crescer muito. O Flash trazia várias possibilidades para a internet, né? Depois o Steve Jobs ia surtar com todo mundo e ia querer botar o Flash no iPhone e ia matar o Flash. Mas o Flash foi o início aí de tudo que a gente viu de animação. De uma era. O início de uma era animada para a internet, né? Lembra de instalar o plugin lá do Flash para rodar os joguinhos? Nossa, que seriam gente, dos joguinhos, que né? Que mundo é esse? Hoje em dia não existe. Exato, né? E aí a Adobe comprou a Macromedia em 2005 e incorporou todos esses softwares deles.
Dreamweaver também, para quem estava começando a aprender ali, existia Sim. um software anterior que chamava FrontPage, que fazia muito sucesso, mas aí a Adobe com o Dreamweaver, a Adobe não, no caso a Macromedia ainda, com o Dreamweaver conseguiu também desbancar ali o FrontPage, e a Adobe também pegou o Dreamweaver. Então, hoje, todos esses softwares fazem parte ali até do pacote Adobe, né? E depois, agora, em 2022, a gente vê um outro movimento da Adobe, que aí esse daí todo mundo já está aí ciente do que rolou, né? Que foi a compra da Figma, né? A tentativa de compra da Figma, que também impactou muito o mercado e mostrou realmente que a Adobe não está para brincadeira. E que eles sempre tiveram isso na essência deles, né? De estar de olho, de fato, ali em possíveis concorrentes ou possíveis inovações e estar adquirindo essas empresas. É um pouco parecido com o que o Zuckerberg faz com a Meta, né? Ele copia também, né? Quando ele não consegue, a Adobe ele não copia. cria uma cópia, né? Se bem que... deixa eu ver. A Adobe incorporou muitos recursos do Figma dentro do Dreamweaver e tudo mais, mas não conseguiu, né? Tipo, não tem... A Adobe tem um pouco de vergonha na cara, vamos dizer assim. Exato. Coisa que o Mark não tá nem aí pra nada, né? E aí eles tentaram comprar a Figma por 20 bilhões. Meu Jesus. Eu não sei nem imaginar o que é isso. Alguém consegue imaginar o tanto de dinheiro que é isso? Eu não consigo. Exatamente. E aí, paralelo a isso, a gente tem uma empresinha de uma garotinha simpática. Uma grande querida, simpaticíssima, chamada... Ó, eu até pegar o nome dela aqui. Melanie Perkins. Né? Em 2007, quando ela também estava ainda na faculdade... Será que estava na garagem também? Eu acho. Dizem que ela é surfista, né? Então ela devia estar do lado da prancha. A querida devia estar no mar, quando ela teve essa ideia. Mas ela é australiana, não é? É australiana, é verdade, não é da Califórnia, olha só. Lá. Temos uma mulher, já é diferente, né? E australiana também. É disso que a gente precisava na tecnologia. E acho que isso, inclusive, vai influenciar muito desse sucesso do Canva, né? Ela percebeu que ferramentas oferecidas por empresas como Microsoft e Adobe eram complexas e difíceis para as pessoas aprenderem. Então, com poucos recursos e pouca experiência, ela e o namorado Cliff O'Bresh fundaram a Fusion Books, que era uma plataforma online de design de anuários escolares. E aí, assim, eles validaram a ideia deles. Então, acho que temos uma coisa aí. Vai rolar. Exato. Em 2013, eles estavam juntos ainda. Já me surpreende aí. Em 2013, estava todo mundo junto ainda, 6 anos depois. E aí eles fundaram o Canva, em Sydney, na Austrália, com a promessa de tornar o design de qualidade acessível a todos. E aí, eu não sei se foi por aí que eu usei o Canva, acho que deve ter sido pouquinha coisa depois, acho que 2014 mais ou menos eu já usei o Canva. Caraca, eu acho que eu fui usar muito tempo depois. Eu usei o Canva, eu lembro que, 2014 eu estava em Curitiba, eu já tinha usado o Canva, acho que eu devo ter usado o Canva por volta de 2014. E aí, dava pra ver que o Canva tinha um baita potencial, mas até então o Canva tinha potencial para um público muito jovem e iniciante. E não era com um intuito tão profissional, era algo mais, né? Como eu posso dizer? Lazer, sei lá. Uma coisa meio de brincadeirinha ali, sim. né? Tipo, a gente antigamente abria... aniversário. a gente abria o Paint ou abria o PowerPoint pra fazer alguma coisa. Exato. Né? E aí, de repente, a gente tá abrindo o Canva. E aí que tá a força do Canva, né? Porque o Canva viu uma coisa que depois muitas outras empresas começaram a enxergar, que era o quê? O público não precisa ser o designer profissional. Sim. O público pode ser qualquer pessoa, porque todo mundo tem demanda. E todo mundo consome, né, esse tipo de conteúdo. Então, assim, minha irmã vinha falar comigo. Matheus, quero que você faça tal coisa. Eu vou usa esse site aqui, você vai ver, é bem legal. E aí as pessoas começaram a recomendar para pessoas que tinham menos conhecimento, porque era o que funcionava, que trazia ali. O que o Canva também foi muito esperto foi de trazer os templates prontos. Sim. Então, com os templates prontos, você já tinha coisas muito legais que você não precisava gastar muito tempo. E são coisas bonitas mesmo, né? Coisas bonitas, exatamente. Bonitas, só substituía ali, substituía texto, substituía uma imagem ou outra, puf, acabou. Até hoje o Canva é muito forte nessa história dos templates, né? E aí o Canva gratuito, então a pessoa, os recursos básicos poderiam ser utilizados de forma gratuita ali por todo mundo.
E o Canva foi indo assim, devagarinho. E Foi um pouco ocupando seu espaço e um no pouco mercado. por fora, assim, né? Tipo, ele andou um pouco correu um pouco por fora, assim. Tá todo mundo aqui olhando pro que a Adobe tava fazendo. Sim. A gente nem falou aqui do querido, né? Que é o CorelDRAW também, que foi Do grande querido. o grande querido. O CorelDRAW tem a sua importância, principalmente na parte de impressão. Sim. Tinha o Corel Photopaint, que até hoje é um grande concorrente do Photoshop, mas a Corel nunca... A Corel era concorrente direta da Adobe, mas a Adobe nunca se incomodou muito com eles. Deixa a Adobe ele estava ali sempre no olhando para cantinho, outras né? coisas, Deixa ele exato. lá. E a Corel estava ali tentando alguma coisa também, a Adobe tentando e todo mundo indo e vendo o Photoshop crescer. E aí você tem um outro software que se chama Affinity, que até hoje é super desconhecido da maior parte da população, que também estava correndo ali. Eu fiz algumas pesquisas aqui que o Affinity foi fundado, em 87 também, então quase ali na mesma época do Em outra Photoshop. garagem. Em outra garagem, provavelmente. E aí hoje o Affinity é um software muito relevante, tem ali diversas premiações de desenvolvimento, assim, de usabilidade da própria Apple e tudo mais. Está disponível para computadores, está disponível para dispositivos Mac. E o Affinity, eu já vinha notando ele, porque ele tem uma metodologia também um pouco diferente da Adobe. A gente pode até entrar, né? A Adobe, ela acabou ficando tão sozinha nessa liderança que tudo ficou muito caro, né? Então, assim, eu não tenho concorrente, eu tá com o meu preço lá em cima. Sim. E, né, acabou. Acho que pra quem não sabe, conta qual é a média de preço. Por exemplo, pra a gente assinar o pacote aqui no escritório, né? Pro Igor poder utilizar. Eu pago R$350 por mês. Eu acho que é o serviço de assinatura mais caro que eu pago aqui na empresa. Sim. Né? Óbvio, não estou considerando hospedagem nem nada disso. Mas de serviço por exemplo, se você assinar para um funcionário todo o pacote da Microsoft, incluindo e-mail, Office, Não tudo, dá esse valor. R$80. Pensa. R$80 contra muito 350. E aí, você que fica perguntando por que é tão caro esse serviço? Ó lá, reclama com a Adobe. É ó. falta de concorrência. Não, até quando perguntam do seu serviço. Porque tá. você oferece Sim, um serviço gente, num você tá valor achando que a caro. vida é mole, né? Ó. Antigamente, você comprava a edição, né? Então, tinha Photoshop 8, Photoshop CS, não sei o quê. O Photoshop custava um tanto e aí depois de um ano, mais ou menos, eles iam lançar uma nova atualização, você precisava comprar a nova atualização. Hoje em dia a gente tem esse modelo de assinatura, mas quando a gente comprava esses pacotes, até hoje acho que eles vendem, tipo assim, a edição, sabe? O Office também fez isso durante muitos anos. Era, sei lá, R$1.000 e tantos, entendeu? Tipo, era um valor muito caro por eu tô falando que só do Photoshop, né? Não tô falando do pacote, pacote todo. E aí você tem assinaturas mais baratas, tem, por exemplo, uma assinatura da Adobe que é só voltada para profissionais de fotografia, que é o Lightroom e o Photoshop, que o Lightroom também é bem utilizado em fotografia, né? Que acho que é 100 e alguma coisa, mas não vale muito a pena, porque depois você vem mais um monte de outros softwares por 350 e a gente acabou optando por esse, porque a gente também utiliza muito o Premiere. E aí a gente tem, então, esse pacote Adobe custando R$350, por quê? Porque a Adobe pode cobrar isso, Sim. né? Quando você pega e vai comparar com o Canva, que é gratuito, você fala, opa, peraí, né? O que vale a pena? Deixa eu tentar aqui fazer alguma coisa com isso aqui. E teve um movimento que eu já vi na minha faculdade e que eu vejo que quem está na faculdade hoje tem ele, assim, muito maior, que é o primeiro contato de design, mesmo dos estudantes de marketing de comunicação, ou de artes também, né? É com o Canva. São com esses. Hoje é. Então, assim, pode ser que eu tenha aula de Photoshop, pode ser que depois eu faça um curso de Photoshop, me especialize, mas primeiro, segundo semestre, minha filha, o Canva reina. É que eu acho que hoje o Canva, ele virou sinônimo de praticidade, né? Ele começou a crescer no momento, até que a gente falou muito em outro episódio, que as redes sociais elas estavam se profissionalizando e não só para, de fato, marcas, mas para médicos, para advogados. Então, a pessoa ela precisa alimentar a rede social dela. Ela entrava ali no Canva, fazia ali uma artezinha, né, simples,
mais bonita, ficava algo que parecia que era uma pessoa, um designer de fato fazendo, e aí foi se espalhando, né, cada vez mais. E isso também foi passando para a parte educacional, né? Então, vou fazer um trabalho, vou colocar lá, né? Então, vou pegar um template lá. Então, ele começou a ocupar essa lacuna que tinha ali e que ninguém tava ligando. Porque a primeira vez que eu abri o Photoshop, eu olhei, parecia um painel de avião. Nossa, sabe? eu lembro na faculdade também. Eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? Só mexia no Paint. Exatamente. Ele até hoje parece um painel de avião, é muito botão. Os menus são gigantescos. Ele é zero intuitivo, Ele é né? zero intuitivo. Zero intuitivo. E acho que isso é parte do que a Adobe via como um software. Porque isso traz valor pro designer. Sim. O designer se sente valorizado de mexer no software que quando outra pessoa põe o olho, ela fala, meu Deus, como é que mexe nisso? Entendeu? E isso foi um dos motivos porque o Canva teve muito preconceito na nossa área, Virou né? piada o As Canva, pessoas, né? fez isso aí no Canva, né? Tipo, era... Antigamente a gente falava, fez no CorelDRAW. Aí agora, hoje em dia, fez no Canva. Fez no Canva, ninguém gostava, né? Tipo, dentro do mercado do marketing era sinônimo de zoação isso. Exatamente. E, olha só, a gente não pode se deixar abalar pela zoação, né? Fica aí o ensinamento de vida do Canva. Exato. O Canva, ele veio também numa pegada muito próxima da Adobe, que foi de fazer algumas aquisições também. Eles adquiriram os Itins, que era uma startup de apresentações em 2018. Por quê? Porque eles também não estão focados só no público do Photoshop. Não. Eles estão focados também nesse público da Microsoft. Eles estão focados, né? Exato, eles estão muito focados. Por quê? Porque as pessoas usam o Canva para fazer apresentações, né? Então, quem é que está perdendo para o Canva também é o PowerPoint. Entendeu? Porque antes você usava o PowerPoint para fazer as apresentações, hoje você está usando o Canva, porque você já faz tudo ali, faz a arte ali. O PowerPoint não, você consegue fazer coisas muito ridículas com o PowerPoint do ponto de vista de arte, né? E ali não, você já faz toda a arte e convenhamos, fazer uma arte virar uma apresentação é super fácil, né? Não tem tanto... Obviamente não do ponto de vista técnico, mas assim... Tipo, gente, continue não que eu seria capaz de fazer. Nosso serviço. Mas assim, transformar isso numa apresentação é muito simples. Então eles olharam pro PowerPoint e falaram assim, não vou fazer as pessoas ficarem salvando imagens aqui para importar isso ali no PowerPoint depois. Eu vou fazer todo esse processo direto. aqui. Exato. E o Canva também passa a ganhar espaço em um momento onde o usuário usa menos computador e mais smartphone. Sim. Porque quando você vai pro smartphone, por que a Adobe até hoje patina para ir pro mobile? Né? Porque a Adobe não tem no cerne dela a praticidade. A Adobe nunca teve isso. E aí eu acho que também vem aquilo que você falou. Pro designer fazer, o designer fodão que entende, ele precisa ter um computador que comporte, que exporte, tamanho de imagem, sei lá quantos metros, tal. Então também é isso, né? A glamorização do negócio. Sim, e convenhamos, esse profissional, ele tem a praticidade dentro do fluxo de trabalho dele. Sim. Entendeu? Então, na rotina você dele pegar ali. e entregar o Canva na mão desse profissional, ele faria muito mais rápido no Photoshop. Entendeu? Esse cara que já teve ali seu atrito inicial, que estudou muito sobre isso, que hoje tem muita praticidade com esse software. Se estressou muito porque o Photoshop travou. Também. Isso porque a gente não tá falando do Premiere ainda. E aí, esse cara, ele vai ter mais facilidade com essa ferramenta, que é onde ele já tá ali. Mas ele vai precisar estar lá, sentado num computador, ou até o que eles estão patinando bastante também, no próprio iPad, com a caneta. Hoje você tem, por exemplo, o Procreate, que tem ganhado muito espaço dentro do público do iPad, né? Então você vê que a gente está nessa transição e a Adobe não está sabendo aonde segurar em nenhum desses lugares, nem quando vai para o tablet, nem quando vai para o smartphone. O que eu imagino, tá, que a gente deva ter, eu imagino que a gente deva ter o tablet enquanto um dispositivo profissional de criação, tá, e o celular como uma coisa a mais ali de última hora. Só que o público final vai usar o celular e quando abre no celular, se você tem o Canva ali como aplicativo para utilizar, pô, uma mão na roda. Eu uso o Canva no meu dia a dia. Eu já tentei utilizar outras ferramentas da Adobe. Inclusive a Adobe tem agora, eles tentaram muitas coisas. Eles tinham um aplicativo que chamava Adobe Spark, que não foi para frente. Depois eles transformaram o Adobe Spark no Adobe Express, se eu não me engano, é o nome atual dele. E é um aplicativo, ele é a cópia do Canva. Sério? A cópia do Canva. Olha lá.
Copiou também, ó. Meteu o Mark Zuckerberg. E eles têm, então, esse software deles, que é o Adobe Express, que ele é um concorrente ali direto do Canva, que é gratuito também. Olha só, Adobe fazendo coisas gratuitas. Você paga eles são tão bonzinhos, R$350. né? Exatamente. Aí o Adobe Express ele vai atrás dessa praticidade que o Canva sempre apresentou. E com o crescimento do celular, o Canva dispara. Né? Por quê? Porque ele já foi pensado para ser prático. Sim. Uma coisa que já foi pensada para ser prático, para você adaptar para o telefone, é muito mais fácil. Né? Você não vai lidar com um monte de camada, com uma barra cheia de ícone, de ferramentas, de diferentes ferramentas. Não. E tem uma outra coisa que é um fator primordial para o sucesso do Canva e de tudo que a gente vai ver daqui para frente, que é a inteligência artificial. Exato, isso mudou muita coisa. Antigamente, você pegava o mouse e ia com a Pen Tool lá, a ferramenta da caneta, ia clicando e desenhando em volta do cabelo da pessoa lá para recortar. Hoje em dia, você aperta um botão, remover background, puff, acabou. Não, e hoje tem vários aplicativos de celular que fazem isso também de uma forma prática demais. Exatamente, tem o PixArt, tem uma série de aplicativos aí. E aí, quando você tem a inteligência artificial fazendo o grosso, para a pessoa poder fazer só o mais prático no telefone, não tem porquê do Photoshop. Executar a parte criativa, né? Porque isso não precisa de uma parte criativa. Você fica lá, mó negócio manual lá, né? Então você perde mó tempo nisso, enquanto você poderia estar gastando em algo mais conceitual, pensando no todo, no layout, né? Esse é o ponto. Eu acho que a discussão que é muito relevante é essa que você trouxe. Do tipo assim, o que é ser um designer? É ser criativo ou utilizar ferramentas complicadas? Ou um executor, né? Entendeu? Porque assim, parece que você é menos designer se você usar o Canva. E eu digo isso eu mesmo. Eu me sinto... Parece que eu sou menos profissional quando eu tô usando o Canva. Sim. Entendeu? Parece que você tá indo pelo caminho mais fácil e o caminho mais fácil não é o mais profissional, talvez, né? É muito estranha essa impressão. E acho que é algo que a gente ainda... Eu não tenho resposta para isso. E não acho que a gente vá ter tão cedo, né? Mas a gente, no final das contas, será que o público final está preocupado com isso? Zero. Zero, né? Ele nem sabe, não entende. Se eu tenho meu escritório de advocacia, se eu tenho minha lojinha de bairro, eu baixo o Canva, faço uma artezinha ali, subo no meu Instagram. Nossa, tem um template lindo, só substituo a imagem e o texto, acabou, tô ali com um negócio pronto. Sim. Gastei R$0 para pedir para alguém fazer, sabe? Às vezes um designer que ia me cobrar R$500 para me fazer uma arte, entendeu? Ou a pessoa ia ter muita dificuldade até de encontrar um profissional que fosse mais acessível para conseguir fazer aquele trabalho ali para ela. Então, você vê que ele pega um público completamente novo e, ao mesmo tempo, dita novas regras do ponto de vista assim, ó, o futuro tá aqui, não tá aí. Né? Eu acho que o mercado da publicidade como um todo teve que se adaptar também a isso, né? Porque é aquela velha história que a gente fala, vender o pacote para uma marca, para um cliente de redes sociais, não dá mais, porque as pessoas sabem fazer sozinhas hoje em dia, né? Tem isso também, né? Você tem um telefone que faz uma foto muito boa. Qualquer pessoa tem um telefone que faz fotos boas hoje, né? E você tem um software dentro desse próprio telefone que é capaz de transformar isso numa arte legal. Exato. A gente não tá falando que uma pessoa sem conhecimento vai fazer algo melhor do que um designer. Não é nunca, esse o ponto. Nunca. Não vai fazer. Até porque um designer vai fazer algo pensado exclusivamente para você, para sua marca. Então é muito diferente, né? Exato. Mas aquela pessoa vai fazer o que ela pode pagar. Exato. Pro que ela tá precisando ali naquele momento. Né? E muitas vezes essa pessoa vai com isso se desenvolver, crescer e vai poder contratar um designer depois. Exato. Eu acho que esse é o ponto. Não vejo como uma competição tão acirrada assim, porque eu acho que o trabalho do designer sempre vai ser necessário. Sempre. Então, você... É porque, de novo, não é sobre... Volta aqui pra câmera dessa doida, Igor. Como é que tá fazendo, cara? Eu queria achar a palavra de você... coisa, sabe? Não entendemos, mas tudo bem, a gente segue. Você agrega uma galera nisso. Porque aí, o ponto... quando eu fizer assim, agrega. O ponto não é o quanto o designer vai ter de esforço físico
para fazer aquilo. O ponto é o quanto o designer vai agregar criativamente e do ponto de vista até de negócio, Sim. né? Do ponto de vista criativo para aquela solução de design no final. E aí o Affinity, que era esse outro software, vinha crescendo muito, vinha ganhando muito espaço. Eu comprei uma licença do Affinity recentemente. Deve ter nem 6 meses que eu comprei uma licença do Affinity. Por quê? Porque ela é vitalícia. Então, assim, eu compro o Affinity e não preciso pagar ele mensalmente. Eu comprei, utilizei o software para ver se eu já conseguiria substituir ele pelo Photoshop e poder abrir mão desses 350 da Adobe todos os meses. E quanto que é a licença? Ó, a licença do Affinity, ela tá em $164. Mas R$1 milhão. Mas Mentira. ó, eu vou falar para você o que vem dentro disso. Você tem todos os 3 programas deles, que o Affinity Designer, que é esse concorrente do Illustrator, o Affinity Photo, que é o concorrente do Photoshop, e o Affinity Publisher, que é o concorrente do InDesign. Os 3 programas, tanto para Mac, quanto para Windows, quanto para iPad, porque eles não estão disponíveis para Android. Para Mac, para Windows ou iPad, esses 3 programas por $164. Basicamente, aqui eu fiz uma conversão de R$830. Então, basicamente, com 3 meses de assinatura da Creative Cloud, né, que chama hoje, da Adobe, do pacote da Adobe, você tem o pacote todo do Affinity. Eu tenho vários amigos que já abandonaram o pacote Adobe e estão utilizando softwares da Affinity justamente por conta do preço, que é muito mais em conta. E você acha que eles vão baixar? A Affinity? Adobe. Vai. Vou te dizer por quê. Primeiro, porque o futuro não é legal para a Adobe. Quando a Adobe olha para frente, ela não está enxergando ela como a única opção, como ela sempre foi durante esses 40 anos, 30 anos, né? A Adobe já tem feito movimentos nesse sentido. E uma coisa que eu fiz um teste foi cancelar o meu pacote Adobe. Então, fui até o período lá de cancelar. O Igor sabe que eu acabei cancelando de verdade, depois me lasquei. Mas quando você vai cancelar o pacote Adobe, ele vai de 300 e poucos reais para 100 e poucos reais. Olá, fica a dica. Fica a dica. Então, assim, quando você vai cancelar, a Adobe fala assim, não, peraí. Por que você está cancelando? Aí você coloca lá porque você está cancelando porque é muito caro. A Adobe te oferece o mesmo serviço por menos da metade do preço. Por que ela faz isso? Né? Porque ela sabe que tá caro demais. Sim. E que ela pode cobrar menos, né? Porque se não desse pra cobrar menos, ela não ia fazer essa oferta. Não, né? E assim, ela pode cobrar muito menos ainda que isso, né? Se a gente parar pra pensar. Ela ainda deve ter algum lucro aí, Com né? certeza. Então eu tentei cancelar meu pacote Adobe. Eu queria um pouco mais de desconto, acabei cancelando de verdade. Não teve essa segunda rodada de oferta. Então fica a dica, ó, só tem a primeira leva de desconto. Não, consegui, menina, depois. Conseguiu? Nem sei como que foi, mas hoje tô pagando R$90. Adobe cancelando a minha conta depois desse episódio. Gente, se você trabalhando na Adobe, deixa abaixo, tá? Mas isso no pessoal, no empresarial eu não mexi. Devo mexer em breve pra ver se eu consigo baixar um pouquinho. Aí você vem contar aqui pra gente. Exato. Mas assim, consegui reduzir menos da metade do valor que eu pagava pra usar os mesmos softwares, né? Só que olha aqui, quando a gente vai comparar preço. O Affinity é esse valor que a gente falou, 800 e poucos reais, né? O Victor puxou aqui pra gente, ó, que tem uma promoção que oferece, que no final, porque acho que deve ter imposto e tudo mais, sai por R$1.000 os 3 da Affinity. E o Canva Pro, por um ano, você paga R$ 289,90. Você paga um ano de Canva por menos do que eu pago um mês de pacote Adobe aqui para você ainda consegue parcelar, então ali mensalmente o valor fica muito baixo. E para o usuário final, o Victor também trouxe aqui para gente o valor de R$170 por mês por licença do pacote Adobe para o usuário normal. E tem isso, a Adobe é tão safada que quando é empresa você vai pagar mais caro, porque a empresa tem mais dinheiro, teoricamente. E quem é o usuário normal que vai ter Adobe? Não é? Tipo minha mãe, sabe? Não faz sentido, Não faz sentido, é um programa profissional. Exatamente. E aí a Adobe tem então esses valores. Olhando para tudo isso, o Canva pensou assim, olha, eu já dominei o público geralzão, eu quero ir um pouco além. Eu quero ir um pouco mais para o público profissional. Quem é que está fazendo um bom trabalho aí? Eu tenho a Corel, mas a Corel é uma empresa muito grande e tudo mais, talvez não valha a pena.
e eu tenho a Affinity. O Canva foi lá, comprou a Affinity por valores que não sabemos quais são. Devem ser muitos bilhões. Muitos A bilhões, grande porque querida deve a estar lá na Austrália. eu nem sei ó. se a gente falou que a Adobe desistiu da compra do Figma, né? Que a Adobe, ela foi comprar o Figma por 20 bilhões Ah, é. e aí essa negociação não rolou, né? Essa negociação ficou no meio do caminho. E aí, agora o Canva vem e compra a Affinity. Sabendo que a Affinity é uma empresa com história, com software que é relevante e que tem muita possibilidade. Porque o que eu senti falta do Affinity? Eu senti falta no Affinity. Parece que o Affinity está no Photoshop de 3, 4 anos atrás. Porque falta muita inteligência artificial. Porque hoje o Photoshop você tem lá aquele negócio de completar a imagem lá com inteligência artificial. Você tem a seleção inteligente do Photoshop que ele seleciona automaticamente para você. Você tem vários recursos que facilitam a vida dentro do Photoshop hoje que no Affinity não tem. Porém, são recursos que já existem no Canva. Então, Olá. as duas empresas ganham muito com essa junção. Sim. Se o Canva colocar toda a parte de inteligência artificial deles dentro do Affinity, eu tenho certeza que vai ter um programa muito bacana para profissionais, tá? E com isso, Carol... Eu acho que até o Canva ganha nisso naquela questão do preconceito que a gente falou, né? Exatamente. Agora o profissional vai olhar o Canva com outros olhos. Com e outros a Affinity olhos. é uma empresa que sempre foi bem vista pelos profissionais. Exato. Né? Quando você vai para a parte de vídeo, tem uma série de softwares. Tem o Final Cut, que sempre foi muito utilizado pelo cinema. Tem um outro que faz muito sucesso com a galera de Hollywood, que chama DaVinci Resolve, Sim. que ele é utilizado, ele é da Blackmagic, que é uma marca muito conhecida com coisas que faz equipamentos mesmo, câmeras, eles fazem switcher que a gente usa aqui é deles também. Você tem o próprio Premiere e você tem uma série de outros concorrentes ali no vídeo. Quando você vai para o vídeo mobile, você também tem um concorrente gigante que é o CapCut, que está dominando hoje, né? Como se fosse o Canva, né? Exatamente, Numa o Canva versão do vídeo é o CapCut. A Adobe nunca foi tão relevante assim no vídeo, era um lugar que ela estava tentando ali, ela fez alguns investimentos, acho que se não me engano Deadpool foi editado totalmente no Premiere. O After Effects da Adobe também é muito bom para a parte mais de efeitos especiais e animações e tudo mais. Mas o coração da Adobe é o Photoshop e agora a gente tem... E o bolso também. E o bolso também, exatamente, porque é isso, né? Se você assinar só o Photoshop, é mais caro do que se você assinar todos eles juntos, se você for ver o valor ali do software, né? E agora a gente tem o quê? A gente tem um cenário onde, aparentemente, o Canva entrou para a briga de verdade. Do ponto de vista do usuário comum, a gente já pode dizer que o Canva já venceu essa briga. Já venceu. Né? A Adobe Express está aí tentando, mas está tentando correr atrás do prejuízo, porque essa briga já foi vencida, né? Eles estão tentando uma revanche ali para tentar voltar a ser relevantes. Uma pergunta nisso tudo. O que você acha que é mais fácil? O Canva, que ele se inseriu primeiro no universo do público geral e agora ele está vindo para o profissional, ou a Adobe, que era só do público profissional e agora ela quer migrar um pouco para essa parte geral? Qual que você acha que é o caminho? Então, eu acho que do ponto de vista técnico, é mais fácil você ir para o profissional agora, né? Porque você ir para o profissional agora, você não precisa repensar. Já existe, o Photoshop já está aí, ele já é a referência. O Canva criou a referência do usuário comum, né? Ele teve que repensar. Pensa, antigamente você olhava e falava assim, mas como é que alguém vai editar um cabelo no celular? Impossível, não dá. Impossível. Hoje temos, né? Apertando um botão, né? Mas você acha que é mais fácil o público geral aceitar? É, muito mais fácil. Eu acho que é mais fácil. Porque o público geral já vai conhecer o Canva e se ele quiser se especializar, é o que eu te falei, o pessoal que está na faculdade hoje já conhece o Canva. É verdade. O Canva oferece para esse cara um software profissional daqui um ano, ele vai assinar. E eu vou te dizer, mais barato do que o Adobe, porque o preço também vai impactar muito. Com certeza. Né? E eu acho que a Adobe, ela já vem com essa imagem que é difícil mexer. Então, assim, a pessoa lá... Nossa, eu só tô dando um exemplo da minha mãe, ela parece...
Coitada da Sá. Um beijo, Blaine. Mãe, um beijo, não é nada contra você. Mas assim, mãe, baixa aí um programa da Adobe no celular, ela vai falar assim, ai, nem sei o que é isso. Tipo, vai Será ser que ela difícil. tem o Canva instalado, sua mãe? Acho que tem. Deve ter, né? Aham. É isso, todo mundo já tem o Canva instaladinho ali no telefone. E aí, essa empresa que já está ali, já está no dia a dia, a pessoa já conhece, já confia, já sabe que é algo de qualidade, quando ele oferecer um software para ela, vamos supor, ele vai falar assim, Sim. então agora você não vai mais pagar R$289, você vai pagar R$600 e eu te dou o Canva mais o Affinity. Sonho. Acabou. Por ano? Amei. Pô, muito show, Sim. entendeu? Então, eu acho que também é essa um pouco da estratégia do Canva de descentralizar a criação, a criatividade do designer, do profissional de design, e trazer essas soluções para as pessoas que estão ali começando. Acho que eles vão mostrar cada vez mais que o designer é um parceiro deles e não um concorrente. Porque quando surgiu, ficou muito aquela questão, os designers vão perder o emprego, meu Deus do céu, Igor, me ajuda. Mas não, né? É uma parceria entre um software e o profissional, de fato. Exatamente. São objetivos completamente diferentes, né? Uma coisa tem um objetivo, outra coisa tem outro objetivo completamente diferente. E é o que a gente falou, uma coisa não anula a outra. Não quer dizer que a empresa vai contratar só isso e ela vai conseguir executar tudo. Não, o designer vai conseguir executar tudo dentro disso, mas você que não sabe, infelizmente, também não. Quem não tem conhecimento vai fazer besteira tanto no Canva quanto no Photoshop. Exato. E vice-versa. Exato. Né? Se eu fizer uma arte no Canva, vai ficar Y. Se o Igor fizer, vai ficar Z. Tipo, vai ficar totalmente diferente, né? Um profissional tem outro olhar para aquilo. Exatamente. E agora a gente pode dizer que, assim, em muitos anos a Adobe vai ter que, de novo, correr muito atrás do prejuízo do que ela vinha fazendo até então. E, muito provavelmente, a gente vai ver os preços do pacote Adobe despencarem. Essa eu quero ver. De novo, já vi isso acontecendo do ponto de vista de ir lá cancelar uma assinatura e a assinatura tá bem mais barata. Mas eu acho que a gente deve ver o pacote em si despencar. O Canva só comprou a Affinity. A gente ainda não viu essa união acontecer. Sim. E não viu o resultado dessa união. Eu acho que a gente pode até falar de uma entrevista que o Sidney Morning, o cofundador do Canva, ele falou um pouquinho sobre a junção da compra do Affinity com o Canva. Então, ele disse o seguinte: nossas equipes de produtos já começaram a conversar e temos alguns planos imediatos para uma integração leve, mas achamos que os produtos em si sempre estarão separados. Então, acho que é muito o que você falou. Eles vão pegar o maior diferencial de cada software, juntar, mas não vai ser a mesma coisa. Sempre vai existir o Affinity, sempre vai existir o Canva, né? Eu acho... não sei nem se do ponto de vista de nome eles vão manter dois nomes separados. Pode ser que mais pra frente seja um Canva Pro, né? Sei lá, alguma coisa assim. Mas um vai ser um software instalável para você usar de maneira profissional e outro vai ser um site, um aplicativo que você vai usar de maneira mais corriqueira, no dia a dia. Porque eles compraram até com esse objetivo, de ir pro outro lado, né? Sim. Então não tem muito sentido. Exatamente. E eu acho que, assim, quem tem a ganhar somos nós. Com certeza. Né? Não vamos ficar defendendo a empresa bilionária, não. Galera que tá defendendo o defender a empresa bilionária, né? Porque no final das contas, quem ganha somos nós. Quando a gente tem... sempre foi um incômodo muito grande para mim a Adobe não ter concorrência, porque a gente sabe que os preços dos softwares deles são muito restritivos. E a gente é muito dependente. A gente é muito dependente, não tem como não ter isso daí. E no final das contas, todo mundo, isso melhora para todo mundo. Você vai ter produtos finais com custos mais baratos no final das contas. Exato. E, gente, o DaVinci Resolve, inclusive, é gratuito, tá? Qualquer pessoa pode entrar lá e pode baixar. E é um dos softwares mais utilizados por Hollywood. Exato. Então, assim, não tem nada a ver um programa ser gratuito, ser acessível, com o fato dele ser um programa melhor ou pior do que outro, entendeu? A Blackmagic está focada em vender os equipamentos deles, por isso eles fazem esse software de edição gratuito que vai integrar totalmente com os equipamentos deles, que é ali onde eles vão vender, e o Canva também está interessado ali no modelo de assinatura que eles ganham no volume e não exatamente ali no custo de cada licença. Sim, né? Exatamente. Fechamos nosso episódio? Fechamos. Temos, né?
Pessoal, esse foi o nosso episódio. Queria lembrar vocês aqui que o Spotify permite com que a gente faça perguntas para vocês. Então, a gente vai deixar uma pergunta aí para você, que é se você tem o hábito de utilizar o Canva, né? Se você já utilizou ou utiliza, tem ele aí instalado no seu celular, conta pra gente. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, você pode também deixar aí nos comentários a sua opinião, certo? Sim. E aproveitando, vamos avaliar esse episódio, galera. Então, se você estiver aí no YouTube assistindo a gente, já deixa o seu joinha. Se você estiver assistindo a gente pelo Spotify, avalie o canal com 5 estrelinhas, favorita ele, que ajuda muito a gente também. Exatamente. Gente, vamos lembrar mais uma vez nossas redes sociais. É @GKPBcast no Instagram, no TikTok e também lá no Twitter. A gente tem as nossas redes pessoais. Eu sou @GeekPublicitário no Instagram e a Carol é @CarolFerradosa. É isso, Carol? Isso mesmo. E se você quiser adicionar ela lá no LinkedIn, é Caroline Ferradosa, né? Exato. Um beijo, gente. Muito obrigado por acompanharem a gente aqui nesse episódio. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau, tchau.